Oi, gente linda! Primeiro de tudo, como vocês estão? E depois, vocês acreditam que eu tô vendo aqui na câmera? 1717, isso é um puta de um bom sinal. Número repetido é uma coisa maravilhosa. Gente, não liga que eu não troquei de roupa, não. Eu tô gravando tudo no mesmo dia, porque hoje eu descarreguei. Eu tô com a matraca, como que fala? Com a torneirinha aberta. E muitas histórias pra contar e eu quero fazer isso daqui já liberar. Eu tô com energia boa, quero passar pra todo mundo. Vai ser maravilhoso. Vocês não ligam não, né? Eu quero contar sobre quando eu morei no deserto da Austrália. Eu acho que isso é uma história muito legal de contar pra todo mundo e eu acho que vocês vão amar. Primeiro de tudo, isso é uma viagem. O que eu fiz é uma viagem muito comum dentro do mundo dos europeus, porque isso é um visto que eles têm com a Austrália e todo gente, em novembro, começa a baixar avião de europeu lá na Austrália com esse visto de trabalho que eu fui. Porque eu tenho passaporte alemão, a família inteira do meu pai é alemã, tipo, nativa alemã. Eles falam alemão, falam português com sotaque. Eu não tenho contato com ninguém, eu nem falo alemão, mas eu peguei a cidadania por conta disso, viu? Meu avô foi maravilhoso. Enfim, por causa disso, eu só andava com europeu. E eu acabei fazendo uma viagem que é muito comum no meio dos europeus, mas não é nada comum no meio dos brasileiros. E eu acho muito legal eu falar isso aqui pra vocês saberem que existem outras opções que não são as tradicionais do que o viajante latino costuma fazer, sabe? É sair um pouco da comunidade, sair um pouquinho da bolha. Não que você não possa andar com outros latinos, que latino é um povo maravilhoso. Eu amo a brasileirada, amo os latinos, tenho muitos amigos, irmãos, assim, latinos. E longe de mim querer desencorajar e falar que a gente não é legal. Claro que é. Só tô falando que existe um outro tipo de experiência que a gente pode ter. O que eu fiz foi o seguinte, eu tinha que cruzar o deserto de Brisbane para Perth. Eu não tinha dinheiro, como eu falei para vocês, mas também no deserto o que você precisa? Comida e água. E gasolina, claro, porque você não quer morrer na praça lá. Enfim, o que é mais legal de viajar pelo deserto da Austrália é que não tem nada, tipo, não tem nada mesmo. Literalmente um deserto, não tem porcaria nenhuma. É lindo! Não tem árvore, não tem muita flor porque não chove muito lá, mas tem tempestade de areia, tem ovelha pra caramba, tem canguru pra caramba. É assim, é open de canguru lá. Você quer um canguru, você acha lá. É, emu, que é aquela espécie de avestruz australiano, que é meio cebadinho. Uma graça, aliás, dá pra brincar legal com aqueles ali, são super simpáticos. Tem raposa, tem dingo, que é tipo um cachorro selvagem que ataca todo mundo. E a gente ia correr, eu e meu ex-namorado, a gente ia correr lá e no meio da noite e os dingo tudo lá. Gente, eu tava num outro esquema, assim, minha mente, eu tava totalmente conectada com a natureza. Vou falar sobre isso em outro vídeo, mas enfim. Eu tava em outra vibe. Então, assim, medo zero. Eu ia lá e eu tinha certeza que o bicho não ia me atacar. Camelo, porque o povo da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes em geral, levou um monte de camelo para a Austrália quando eles começaram a descobrir a Austrália e começaram a colonizar e a extrair minério, né? Porque a Austrália é um desastre natural inteiro, porque desmataram tudo, extraíram tudo e continuam extraindo lá no Outback, loucamente, muito minério. Enfim, eles vão até a última gota, vocês sabem como funciona. Então, lá tem camelo, por conta disso. Tanto que um fato curioso, vocês sabem que agora eles estão indo lá buscar os camelos, mesmo que ilegalmente, e estão, como que fala isso em português? Eles estão falando pra todo mundo na justiça que os camelos são deles, porque eles querem o camelo de volta. Porque o que acontece? Como eles extraíram tudo do solo da Austrália, e depois eu conto essa história com mais detalhe, não tem muito nutriente, não tem muita planta, não cresce nada lá, porque o que cresce, o pouquinho que cresce, o animal já come para sobrevivência. Meio lei natural de Darwin, só que de um jeito muito torto, sabe? Por conta disso, o camelo é mais forte do que o camelo dos Emirados Árabes. E aqueles ayatolás, aqueles caras que vão no deserto, que vão no oásis com o camelo, eles querem o camelo de volta, porque o camelo que ficou na Austrália é mais forte do que o camelo deles. Então eles agora estão pegando os camelos e levando tudo embora. Coitado do camelo, tá dando altos rolês lá, nem sabe por quê. E você vê tudo isso na sua frente. Não tem casa, não tem prédio, não tem rio, não tem mar, mas tem concha, tem planta que é salgada, que você tempera a comida com aquela folha, porque tem
sal que sobrou do período onde aquilo ali era mar. Porque vocês sabem, né, que lá no passado, lá antes do dinossauro, aquilo era mar. E depois houve um deslocamento das placas tectônicas e houve certas movimentações aí no planeta Terra. E a Austrália emergiu. Então o deserto da Austrália é um ex-oceano. Pensa mais ou menos assim. Visibilidade do céu é tipo assim, 1000%. Você consegue ver um monte de amiguinhos extraterrestres. Você vê coisa que você nunca viu na vida. Estrela cadente também é open de estrela cadente. É um céu estrelado e você não precisa de lanterna. Você se acostuma com a independência, com a solidão e é uma liberdade, gente. Eu não sei explicar pra vocês a liberdade que é. Eu gostaria que todo mundo um dia na vida pudesse sentir o que eu senti. Porque é transformador, sabe? Você não ter a opinião dos outros, você não ter o exemplo dos outros, você não tem nada, nenhum condicionamento, nenhum exemplo, nada. Então, aquilo ali você que decide como você vai experimentar. Porque ninguém nunca tá experimentando com você ao mesmo tempo. Você até ouve gente falar mais ou menos de como é, mas assim, é transformador. Eu, inclusive, gostaria de conseguir passar isso pra você via YouTube para ver se alguém consegue sentir o que eu sentia lá, porque é uma coisa que vem de dentro, entende? É um silêncio ensurdecedor, assim, você tá no meio do nada. Cobra, gente, eu ia dirigindo e as cobras iam fazendo assim, ó, tirando o pescoço, porque o asfalto é quente, elas ficam ali durante o dia, porque de noite, como não tem árvore, não segura o calor. Então no deserto é um puta de um calor de manhã, um calor da Malásia, e aí de noite, e seco, 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 daqueles que você fica meio molenga, assim, tanto que a regra é para dirigir e cruzar o deserto, para o carro de 2 em 2 horas, porque tem muita gente que capota porque dorme na direção, meio que dorme acordado. É muito calor, muito sol, nada de água, meio que um marasmo, assim, porque não muda muito a paisagem enquanto você tá no deserto cruzando ali e tal. Enfim, as cobras saindo assim da estrada como loucas, a aranha, nos poucos pontos de água que você vê, tem a aranha adoidado, porque elas ficam onde tem a água, né? O que todos os bichos fazem. Tem uma águia no Outback com uma envergadura de 2,5 metros. Pra vocês terem noção, gente, vocês vão achar que eu tô de sacanagem, eu não tô. Quando a gente tava chegando numa fazenda, que a gente ficou lá, isso meses antes, que a gente ficou no Outback. Outback é a região do interior da Austrália, que é uma região muito isolada, com muito poucos moradores, muito poucas cidades e não tem muita árvore, não tem muita coisa lá. Então é chamado de Outback e não de Countryside, porque é diferente de um Countryside, que é o interior, tá? É no deserto o Outback. Cara, a águia voou por cima do nosso carro e fez uma sombra. Tipo assim, parecia que o tempo tinha fechado, sabe assim? Era enorme. E eu falava pro meu ex-namorado, Flô, que é essa sombra, pelo amor de Deus? E ele, eu não sei, eu não sei. De repente, a gente abriu a janela, botou a cabeça pra fora, tá a bichona lá. Eu falei, fecha a janela que essa bicha caça a gente também. Falaram que ela caça canguru. Olha a bizarrice. Vocês acham que a águia só caça essas cobrinhas, né? Aham, come canguru também. Aí eu, tipo, fecha a janela. Mal sabia eu que depois eu ia ficar lá pintando cerca no interior, assim, ó, com a águia ali. Ainda bem que ela não me pegou. Enfim, o deserto é uma situação diferente, gente. Eu recomendo pra todo mundo, sabe? Ir pra lá. E, claro, tomar todos os cuidados possíveis. Sempre leva 10 litros mais de água do que você calculou primeiramente. Faça questão de separar 1 galão de água potável, 1 galão de água não potável e mais 1 galão de cada um. Tipo, sempre leva 10 litros mais do que você calculou previamente. E, claro, tomar os cuidados de levar gás suficiente, fósforo suficiente, porque se você precisar ferver mais água, você precisa conseguir fazer isso. Mas, gente, é uma coisa tão transformadora. Eu aprendi que eu consigo tomar banho, lavar meu cabelo, lavar meu corpo, tudo direitinho, hein? Com esponjinha, tudo direitinho, do jeito que tem que ser. Passar condicionador, tudo que uma pessoa normal faria. Com uma garrafa de Coca-Cola cheia d'água. O que a gente tá fazendo gastando água tomando banho de 1 hora e meia?
Gente, eu também amo tomar o banho de 1h30, mas eu digo, existe uma outra forma de viver, sabe? E a gente aprende que as pessoas vivem com muito pouco, muito menos do que a gente pode imaginar e guardam muito dinheiro com esse tipo de atitude. E com esse dinheiro elas fazem miséria. Depois quando eu contar pra vocês o que eu vi no Outback, na fazenda onde eu trabalhei, vocês não vão acreditar. Mas assim, o deserto é um silêncio que preenche sua alma, que você tá ali de mão dada com Deus, assim, e Deus, eu digo, essa energia superior que cria tudo que a gente vê, sabe? O masculino e o feminino em perfeito equilíbrio. E Deus fala com você ali, sabe? Não tem outra voz. A sua cabeça não tá pensando em outras coisas porque aquele ambiente tá enchendo o seu coração, enchendo a sua alma. Então não tem aquela cabeça pensante que nunca para e o seu coração tá totalmente aberto e exposto e você conversa com pessoas que você nunca imaginaria conversar. Eu me lembro que muitas noites a gente já tava parado acampando longe da estrada, vinha um caminhão na nossa direção, parava e os caras desciam e falavam assim: "Ah, você quer jogar uma partida de gamão?" E eu jogando gamão com os caras lá no meio do nada. Gente, eu venho de São Paulo. Sofrer abuso é uma coisa que eu já fiz nessa vida, essas histórias horripilantes que vocês ouvem de homem abusar de mulher. Isso daí já aconteceu comigo várias vezes, era um trauma inclusive que eu tava curando lá. E me curou mesmo a capacidade de ver e de entender que eu tava no meio do nada, que se eu gritasse a minha mãe e meu pai não iam vir me salvar, que a polícia não ia me escutar, não tinha sinal de celular, não tinha sinal de internet, só tinha eu e meu ex-namorado ali. Se precisasse de alguma coisa, era tipo assim, você e Deus. E jogando gamão com uma pessoa que muitas vezes, assim, tava fugindo da polícia, tava fugindo do governo, era ex-presidiário, pessoas que já tinham batido em mulher, inclusive, que tinham um passado de abuso. E eu sozinha ali, no meio disso, não tinha quase mulher lá com a gente, do que eu me propus a fazer, hein, gente? Deixando claro. E incrível, assim. E eu tenho amigas, inclusive, de 18, 19 anos, europeias, que cruzaram aquele deserto sozinhas. Uma delas que cruzou com menos de US$ 1.000 na conta dela e o carro dela quebrou no meio do caminho. E um desses caras parou pra ajudar ela e ela achou que o cara ia assaltar ela e o cara foi bom de coração com ela. Um cara que nem sempre tinha sido bom com os outros. Assim, experiências que transformam pra você ver que nada é preto ou branco, nada é certo ou errado, é só causa e consequência mesmo, sabe? Você faz uma coisa, o que você faz tem uma consequência. E a outra pessoa tem que lidar com a consequência daquilo que você fez. E a maneira como ela lida vai ser uma consequência da causa que você criou para a vida dela. Sabe? É uma teia muito intrínseca e muito linda que vai. Eu não acho legal você fazer ninguém passar por situação horrível nenhuma. Eu só tô falando que existe outra possibilidade que não nascer e morrer ruim ou nascer e morrer bom. Que a vida é cheia de infinitas possibilidades, literalmente infinitas. E que se a gente se prende com só uma possibilidade, é muito pequeno, sabe, gente? Muito pequeno. O deserto ensina isso pra gente. Você olha pro céu à noite e você vê que você não precisa de lanterna, que você vai cozinhar um jantar numa fogueira, no meio do nada, salgando sua comida com uma planta nativa que te ensinaram a colher lá atrás para você não pegar, que é venenosa. É um dia de cada vez, é um minuto de cada vez, é viver no presente porque você não sabe o que vai acontecer dali 5 minutos. É muita vida, sabe? É muita alma, é muita vida, é muita liberdade, muito amor e uma natureza selvagem e crua, sabe? Que quer te curar, que quer te ajudar, que quer que você seja parte daquilo. Não existe nenhum bloqueio, nenhuma barreira entre você e a natureza. É tudo uma coisa só. E na cidade a gente sempre tá meio, né? Tem asfalto, tem os muros de concreto, tem os carros blindados, você não tá em contato direto com o pé no chão e tal. É muito transformador você ter uma experiência dessa. E eu recomendo pra todo mundo. E é o que eu vim hoje falar pra vocês, que o deserto não é uma coisa que a gente conheça muito aqui no Brasil e que a gente preze muito,
mas é uma experiência que eu recomendo para qualquer ser humano, não interessa quem você seja, de onde você venha, qual a sua história, o que você sonha para você, quem são seus pais, sua família, quantos anos você tem, não me interessa. O deserto ele é transformador para qualquer pessoa, desde um feto que está dentro da barriga da mãe sendo gerido, até uma pessoa de 94 anos que já está celebrando cada dia a mais que ela tem nessa terra, sabe? É muito transformador. E eu queria deixar vocês com essa informação. Tentem um dia. Se vocês tiverem a oportunidade, tentem. Vai ser muito especial. Até semana que vem.